reprogramação mental é difícil? Por que a gente demora tanto para realmente mudar nossos pensamentos? Como é que a gente pode fazer com que os nossos sentimentos realmente se tornem mais verdadeiros com relação aos nossos pensamentos? Bom, esse vídeo aqui eu criei com base no comentário que eu recebi em outro vídeo, tá? Eu estou indo para cá porque eu vou ler esse comentário, que é do Hipólito Geraldo. Ele comentou num vídeo o seguinte: conhecimento é tudo, né? No vídeo eu falava um pouco sobre conhecimento de Neville Goddard, as 10 bases de Neville Goddard, e ele me falou isso, né, no comentário. Conhecimento é tudo, mas a reprogramação mental, a nossa reprogramação da nossa mentalidade é difícil e demorado, mas estamos em constante transformação e evolução. Então, isso aqui, eu fiquei pensando, pessoal, que muitas pessoas ficam dessa forma pensando: poxa, é muito difícil, é muito demorado. E perceba que é exatamente isso que o nosso pensamento faz. Até mesmo num comentário, a gente coloca um empecilho para aquilo que a gente quer alcançar. Quando ele fala, e isso é comum, tá? Eu não estou aqui julgando o Hipólito, não. Ele colocou de uma forma que eu já fiz isso muitas vezes e acredito que você também. Quando você coloca para sua mente que algo é difícil, que algo é demorado, a gente que estuda aqui vários nomes da questão da lei da atração, da questão realmente do pensamento positivo, a gente entende que a gente está aprendendo errado. Por quê? A gente está jogando contra o nosso patrimônio. A gente está colocando que algo é difícil. Se você, como eu, na infância, a pior matéria que tinha era matemática. Porque, na verdade, todo mundo falava que era difícil. E muitas vezes, aliás, na maioria das vezes, quando você coloca na sua mente que algo é difícil, automaticamente a sua mente começa a travar várias vezes para que isso se torne realidade, certo? Então, com base nesse comentário que o Hipólito fez, eu decidi pegar esse livro aqui, ó, que é o Pense em Riqueza, do Napoleão Hill, e eu estava lendo ele, me deparei com a situação aqui da questão da perseverança, o estado de espírito da perseverança. E ele coloca aqui, creio que são 8. São 8, vamos dizer assim, se baseia, a perseverança se baseia em 8 pontos muito específicos. Só que eu analisando isso, pessoal, eu percebi que isso tem muito a ver com o que a gente quer nesse vídeo aqui, que é fazer a reprogramação mental se tornar mais fácil. Fazer com que nossos pensamentos, sentimentos se alinhem com a realidade que a gente quer alcançar, certo? Então, eu peço para você que não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu comentário, tá? O comentário é sempre bem-vindo, está ajudando outras pessoas também que passam por aqui e está ajudando o meu conteúdo para que eu possa realmente buscar conteúdos que possam te ajudar. Então, usando, como eu falei aqui, o livro aqui, Pense em Riqueza, ele coloca aqui, perseverança é um estado de espírito, por isso ela pode ser cultivada. Pessoal, estou falando de perseverança, porque tudo que a gente busca tem alinhamento com perseverança. A gente está num aprimoramento. Aprimoramento mental, aprimoramento emocional. Então, tudo isso tem a ver com a gente querer melhorar. Então, tem a ver com aprimoramento, certo? Bom, como todos os estados de espírito, a perseverança se baseia em causas bem definidas, entre as quais citamos. E aí vem a relação das 8 fases, vamos dizer assim, da perseverança, tá? E como eu falei, tem a ver aqui este vídeo, eu vou relacionar com a questão da reprogramação mental, como você faz isso, tá? Minha intenção realmente é te ajudar. Lembrando, pessoal, eu sou professor, tá? Professor de carreira mesmo, eu dou aula, eu sou também terapeuta, também atendo pessoas, e então eu lido com crianças e lido com adultos, de forma geral. E eu penso que muitas vezes esses bloqueios, tá? Tem sempre uma raiz que eu vou falar para você como tratar. Então fique muito tranquilo que esse vídeo está bem completo, tá? Mas vamos lá. Uma das coisas que, sobre perseverança, que ele fala, e é uma das coisas que eu falo para você sobre reprogramação mental, né, aqui no livro, é um propósito bem definido. Saber o que se quer é o primeiro passo, e talvez o mais importante, para alimentar a perseverança. Um motivo forte faz uma pessoa superar muitas dificuldades. Então, propósito bem definido. Talvez se eu te perguntar agora, qual o seu propósito? Aonde você quer chegar? Você não sabe. Se sabe, vai ser aquela coisa meio enrolada. Eu quero chegar aqui, mas você tem que fazer isso aqui. Então a gente já viu aqui Bob Proctor falando, a questão do Neville Goddard falando.
tenha um objetivo direto. Algo que alguém te pergunte, é isso que eu quero. Simples assim, pessoal. Essa é a primeira base da questão da reprogramação mental. Se você quer facilitar o entendimento da sua mente, seja objetivo, seja claro, porque você precisa de um propósito bem definido. Parece algo que talvez você pense assim, poxa, mas reprogramação mental tem a ver com isso? Tem sim. Se você quer chegar a um ponto, você tem que entender que você precisa realmente focar nesse ponto, tá? Idealizar como chegar a esse ponto. Isso é muito importante. Isso vai facilitar a tua mentalização, tá? A sua imaginação, o seu pensamento, a sua criatividade. Tudo isso vai aumentar quando você tiver realmente um propósito bem definido, certo? Então, marca aí. Vai anotando, pessoal, que isso é importante para você, tá? Propósito bem definido. Como eu falei para você não se enganar com nada. Eu estou pegando aqui uma base sobre perseverança do livro Enriqueça, Pense e Enriqueça, tá? Napoleão Hill, e estou, conforme, tá, o meu entendimento, passando esse conteúdo para a questão de reprogramação mental, para facilitar a reprogramação mental. Então, já de cara, você entendeu o seguinte: você precisa de um propósito definido e precisa simplesmente dizer para sua mente que você tem esse propósito muito direto, muito claro na sua cabeça, tá? Porque aí vai começar a espantar aquele negócio de difícil, que vai ser demorado. Não. Tem um propósito bem definido, certo? Depois nós temos o seguinte: desejo. Pessoal, isso eu costumo até brincar muitas vezes com os adolescentes. Poxa, se essa energia, né? E Neville Goddard também fala isso. Se essa energia sexual fosse transformada em benefício próprio, em um objetivo, você já imaginou, pessoal? Então, você tem que ter desejo, você tem que amar aquilo que você quer realmente. E aqui vem um segredo para você, pessoal. Aqui vem um segredo muito importante que eu tenho que partilhar com você. Olha só. Tem um livro aqui que ele não pode ficar longe da sua vida, tá? Essa Bíblia aqui, tem outras, tá, pessoal? Mas e não estou fazendo propaganda de Bíblia, não é isso. Estou falando para vocês de leitura. Se você quer ter um objetivo definido, se você realmente quer alcançar ele de forma mais rápida, leia esse livro todos os dias. Leia vários livros, mas leia esse livro todos os dias. Muitos códigos secretos da sua vida estão nesse livro. Então, pessoal, não é questão de religião, tá? Não é questão de religião, tá? Eu não defendo a religião em si, eu defendo Deus como cristão, certo? Então, entenda o seguinte: leia, faça percepções do que realmente Deus fala nesse livro, porque eu tenho certeza que isso vai contribuir muito para o que você quer e vai aumentar, é claro, o seu desejo de alcançar o que você deseja, certo? Então, assim, pessoal, você está conseguindo entender isso? Você está conseguindo ler o que eu estou falando? Por isso que sempre que você quiser aprender também, isso é uma dica como professor, toda vez que você vê um vídeo, pessoal, é importante você fazer anotações. Porque dessa forma, o seu inconsciente está anotando, aliás, o seu subconsciente está anotando tudo, certo? Então, se você puder fazer anotações de coisas, parar o vídeo, voltar, olha, isso aqui é interessante. Tá? Até para você também discernir o que é para você e o que não é. O que realmente é 100% e o que não é. Pessoal, entenda que muitas vezes eu costumo falar que cada um de nós tem uma verdade diferente. Tá? Então, é importante que você tenha essa leitura, tá? Que você analise quem você está escutando. Pode ser eu, pode ser outra pessoa, sempre analise, certo? Bom, o terceiro passo aqui é uma mente hermeticamente fechada contra todas as influências negativas e desanimadoras, aí incluídas as de parentes, amigos e colegas. Pois é, a grande dificuldade que muita gente sente na reprogramação mental é porque o meio todo, você quer mudar, mas o meio todo não muda. Então, isso que é importante você parar um pouquinho e analisar. Como é que você vai lidar com o meio, melhor dizendo, certo? Porque assim, ó, entenda, você é homem ou mulher, por exemplo. Você quer mudar, você está mudando já a sua mentalidade, na questão, reprogramando ela para positividade, para a questão da lei da atração, para ter a mentalidade mais saudável, para ter uma visão maior de mundo, para ver mais com os olhos espirituais, tudo isso, certo? Bom, aí chega em casa, tem uma pessoa que está sempre reclamando de alguma coisa, sempre te colocando para baixo. Os filhos falando uma coisa. Então você vai ter que remodelar isso, encontrar o melhor jeito de colocar o meio ao seu redor a seu favor também.
É claro, você vai aí mentalizar, vai querer o bem, mas em alguns casos você precisa entender. Não tem o que fazer, você precisa se afastar. Talvez o momento dessas pessoas é outro, tá? Não estou falando aqui, pessoal, da questão de casamento, não é isso, tá? Estou falando aqui, por exemplo, no trabalho, se afastar mais de pessoas, de repente, que não estão na sua vibração. Estou falando aqui que, de repente, você vai ter que realmente entrar em consenso mais com, nesse caso, né? Com a pessoa que você se relaciona, com seus filhos. Fazer com que... Olha só, eu sempre costumo falar, se você quer mudar alguma coisa, comece sendo exemplo. Se todo dia a minha esposa, meus filhos, me veem com esses livros na mão, 5 livros, eles vão dizer, ou ele está ficando doido, ou eu quero saber o que ele está falando. E aí vão falar comigo e eu vou passar algumas coisas. Pessoal, é assim, certo? Aos pouquinhos, tá? Não vai demorar, mas aos pouquinhos as pessoas vão se identificar com o que você faz, como você é, e vão se alinhando tudo. Porque, na verdade, se você mentalizar, o universo, Deus, vai trabalhar para que tudo isso aconteça, tá bom? Vamos para mais um passo. Pessoal, reprogramação mental, tá? Não é lavagem cerebral não, tá? Na verdade, é uma mudança comportamental, espiritual, mental, tá? Tudo isso para que realmente você tenha, como eu falei aqui já, a questão de uma visão maior de mundo, certo? Para que você alcance aquilo que você tanto deseja. Então, seguindo aqui o livro, né, em Pense e Enriqueça, autoconfiança. Isso é um problema muito sério, preste atenção que eu vou dar uma dica espetacular como terapeuta para você. Pessoal, autoconfiança, geralmente as pessoas têm essa dificuldade, porque todos nós nascemos, né? Vamos dizer assim, a parte que teve essa dádiva de ter um pai ou uma mãe, ela fica, na verdade, esperando sempre, né, a aprovação da mãe, a questão da confiança, da segurança do pai e da mãe, tá? Só que isso dura um tempo na nossa vida. Mas tem pessoas que carregam essa falta de confiança pro resto da vida. E eu quero falar para você que autoconfiança é acreditar em si mesmo. Então, quando você, de alguma forma, já fala o seguinte, que você acha difícil alguma coisa, você está deixando de confiar em você. Você está deixando de confiar no eu sou. Você é Deus. Você é a prosperidade. Você é a sabedoria. E quando você usa de forma negativa qualquer coisa, você está jogando contra o seu patrimônio. Então, cuide com as palavras. Volto a falar para você. Cuide com as palavras, cuide com as brincadeiras, cuide com os pensamentos, cuide com os sentimentos, cuide com a mentalização de coisas, cuide com a visualização de coisas. Tome bastante cuidado, pessoal. Isso aqui não é brincadeira, certo? Até porque você sabe disso. Tudo ao seu redor, já falei aqui, foi uma cocriação nossa. E eu, particularmente, pessoal, olha, eu cocriei coisas que, depois que eu vi aquilo acontecendo, eu pensei, poxa, mas fui eu, tá? E isso é uma coisa que você tem que ser, também já falei aqui, autorresponsável. Seja autorresponsável, seja autoconfiante, tá? Isso aqui, pessoal, como eu falei para você, se você tem essa questão da autoconfiança, como terapeuta, faça o seguinte. Feche os olhos, tá? Pega um lugar aí da sua casa, um lugar que você possa ficar tranquilo, tá? Principalmente assim, de repente, o seu quarto, onde você possa deitar, ficar relaxado, uma rede. Você vai deitar, tá? Fechar os olhos e vai colocar assim, ó. Tentar visualizar o momento em que você sentiu insegurança, falta de confiança, que você, na verdade, ficou meio sem ter ninguém, tá? Trabalhe isso. Deixe isso vir, pessoal, certo? E quando isso vir, pare um pouquinho, depois que você fizer isso, quanto tempo você precisar, tá? 5 minutos, 2 minutos, você vai se tornar consciente e vai pensar nisso, certo? Pense nisso por um instante. O porquê, o motivo, quem foi, certo? Repita esse processo aí, pessoal, 3, 4 vezes. Você vai ver que essa questão da autoconfiança vai ser resgatada em você, certo? Isso serve para vários assuntos aqui, né? Mas não vou me ater muito, vou aqui colocar só na questão da confiança. Falo para você, pessoal, se você quiser realmente assim fazer uma transformação completa em você, eu tenho um programa aqui chamado Programação Transformação Águia, que é mais que um curso, né? Que muita gente vende curso na internet, não. É um programa em que você tem aulas dentro de uma área de membros, né, onde você vai ver aulas gravadas, mas você tem 6 encontros com uma pessoa da nossa equipe aqui para você fazer todo o processo de alinhamento, restaurando a questão de todo o seu ser, o seu eu, certo? Aí você vence crenças limitantes,
conhece os paradigmas e acaba com eles, tá? Resgata muita coisa que você precisa para seguir em frente. Bom, vamos lá. Bom, depois nós temos planos bem definidos. Já falei aqui do propósito bem definido e agora planos bem definidos, planos organizados, mesmo que sejam frágeis e poucos práticos, ajudam a fomentar a persistência. O que é planos, pessoal? A gente sempre acha, né, que essa lei da atração, muita gente fala em três passos, né? A questão de pense, acredite e receba. Mas eu quero que você vá um pouquinho além. Se você pode ajudar seu filho a conseguir alguma coisa, você vai lá e faz, não é isso? Então eu quero que você entenda isso. Se você pode contribuir com Deus, com a questão do universo para te ajudar, faça isso. Você, por exemplo, quer alcançar uma carreira? Poxa, vai lá, saiba o que está acontecendo, quais são aí os cargos que estão disponíveis que você realmente quer alcançar e veja como alcançar, o que você precisa fazer, né? Se precisa de uma faculdade, então o universo vai se alinhar para pagar essa faculdade para você, ou eu falo de você fazer aí um alinhamento de tudo que você quer. Porque assim, pessoal, por exemplo, né, se eu quiser ser professor, certo? Entenda, se eu não fosse fazer a faculdade, não teria como ser professor. Ah, mas o universo poderia te mandar. Ok, mas por que não facilitar? Por que não fazer a minha parte para que o universo, para que Deus me ajude a conseguir a vaga? Você está entendendo? Talvez você queira simplesmente ter uma mansão. Tudo bem, mas alinhe aqui, faça um planejamento. Olha, vou fazer isso agora, hoje eu vou fazer isso, vou começar aí a guardar um dinheiro. Eu não sei qual é o seu plano e nem quero interferir nisso, certo? Eu quero que você seja realista com você na questão que você vai conseguir. Que isso tem a ver com a sua reprogramação mental. A reprogramação mental geralmente vai ser mais difícil, vamos dizer assim, quando ela for contra aquilo que você acredita. Você está entendendo? Se você, eu quero ter uma casa, mas você não acredita, como é que você vai mudar? Como é que você vai acreditar que isso é possível? Você não acredita, você não tem fé para isso. Por isso que eu vou sempre falar aqui, pessoal, tudo na sua vida tem muito a ver com fé, naquilo que você não vê, certo? Então, por exemplo, eu tenho meus objetivos, certo? Tenho meus objetivos, e são objetivos grandes, tá? E eu sei que o que tiver dentro da minha capacidade, eu vou fazer. Como eu falei para vocês, pessoal, eu estou buscando muito conhecimento. Porque Deus ama quem tem conhecimento, quem busca conhecimento. Então faça isso, tá? Busque cada vez mais conhecimento. E coloca aí seus planos. De preferência sempre, pessoal, coloque aí uma folha de papel, tá? Olha, eu quero chegar nisso, nisso, nisso. E coloque já uma data pré-definida para você alcançar. Eu espero que você tenha entendido bem isso para você, tá? Quero deixar tudo bem claro para você. Depois, ele coloca aqui, pessoal, a questão do conhecimento preciso. Olha só o que eu falei para você. Saber que seus planos são sólidos, baseados na experiência e na observação, incentivam a perseverança. Já achar, em vez de saber, destrói a persistência. Já achar, em vez de saber, destrói a persistência. Volto a falar para você que chegou agora no vídeo de repente, que eu estou relacionando uma parte do livro Pense em Riqueza, com base na ansiedade, relacionando com a questão da reprogramação mental. Só para você deixar bem claro, propósito bem definido. Você começa a alinhar sua mente com o seu desejo. Começa a colocar um rumo, um caminho para ele. Desejo ardente. O fato de você realmente querer aquilo, não ficar em dúvida, saber o que realmente você quer. Terceiro, autoconfiança, saber que você é capaz, que você é Deus, eu sou. Você tem tudo o que você precisa para alcançar qualquer coisa nessa vida, certo? Depois, planos bem definidos, traçar uma rota e se você puder fazer a sua parte daquilo que é possível, você corre atrás. Depois, conhecimento preciso, que é o que eu falei agora. Conhecimento preciso, pessoal, é exatamente isso, tá? Quanto mais conhecimento você tem do mundo e das coisas ao seu redor, por isso que eu acho fundamental estudar Neville Goddard, Bob Proctor e tantas outras pessoas, porque assim, você vai se alinhando, pessoal, com o que realmente a pessoa quer, com o que você quer, né? Melhor dizendo. Uma pessoa que eu gosto de ouvir bastante também é o Tony Robbins, que tem uma mentalidade assim fantástica na concepção de destravar as pessoas, sabe? E você tem que buscar pessoas assim, porque você consegue entender que o que é complicado nada mais é
que uma trava na sua mente. É só isso. Depois que você faz, se torna uma coisa tão simples que você se pergunta, quanto tempo eu perdi? Certo? Mas jamais volte ao passado para ficar remoendo qualquer coisa, jamais vá ao futuro para ficar pensando o que vai acontecer. Não, faça hoje e projete hoje, tá certo? Bom, depois nós temos cooperação. Uma coisa que eu sempre tive muita dificuldade e tive que vencer isso. A simpatia, a compreensão e a cooperação harmoniosa com os outros tende a desenvolver a perseverança. Eu digo mais. Se você quiser vencer sozinho, você está colocando gigantes nessa batalha. Sério. Não fique isolado, pessoal. Se você está buscando conhecimento, entre em grupos, entre em cursos, encontre pessoas que estão alinhadas com você, que querem esse mesmo pensamento, esse sentimento, essa questão de mudar a sua reprogramação mental tem a ver também com se alinhar com pessoas que têm o mesmo propósito. Consegue entender isso? Você entendeu o que eu estou falando aqui? Cooperação? Certo, pessoal? Isso aqui é fundamental. Não fique sozinho. Busque mais pessoas alinhadas com o seu desejo, tá bom? Agora chegamos na força de vontade. Pessoal, e força de vontade é você realmente se dedicar ao que você quer. Porque a sua mente, ela foi criada no estágio negativo. Tá? Tudo que você acabou assimilando dos seus pais, geralmente, pelo menos no meu caso, por exemplo, foi muito negativo. Então, escassez, a questão de falta de confiança, várias questões de crenças limitantes, né, pessoal? Vou citar aqui várias. Timidez, tudo isso foi uma herança que me travou por muito tempo. E eu quero que você entenda isso de uma vez por todas. Para vencer qualquer coisa na sua vida, vai precisar de força de vontade, de persistência, da questão de você acreditar que tudo tem sim um caminho. E olha só, pessoal, a gente faz muita comparação na chegada de alguém com o nosso caminho. A gente costuma olhar para o pódio e ver, nossa, esse cara foi campeão, mas você não está vendo a estrada que ele percorreu. E você talvez esteja no começo da estrada, e não tem problema. O importante é você traçar todo o seu trajeto, como eu falei aqui já, e que você tenha persistência, força de vontade. Porque, por mais que você não queira, às vezes vai surgir, pessoal, alguns desafios. Tá? Não é questão de problemas, são desafios. E sempre que você tem um desafio, entenda isso como aprendizado. Tá? Muitas pessoas pregam a questão assim que não tem dificuldade, não tem isso. Pessoal, eu acho que o momento que a gente mais aprende na vida é a dificuldade. Você não concorda comigo? A gente não quer dificuldade, mas o aprendizado que a dificuldade traz é muito grande. Uma das coisas que você pode analisar, se você tem a minha idade aí, querendo ou não, pessoal, muitas das coisas que a gente passou, as dificuldades que a gente enfrentou, nos trouxeram até esse momento aqui, de buscar conhecimentos que fossem possíveis entender a questão das dificuldades. Agora, uma geração aí, 2000 por exemplo, será que vai ter essa percepção? Então assim, não tenha nada na sua vida como algum problema. Não veja também a vida com toda a facilidade do mundo, porque senão você vai ficar fraco. Tá? Esteja forte para que quando aconteça alguma coisa, algum desafio, você tenha toda a experiência, toda a força para superar. É dessa forma, certo? Bom, o último passo aqui, se você viu todos os passos que eu falei, os outros 7 passos, chegamos na construção do que é realmente a reprogramação mental. Sabe o que é? Hábito. Você tem que construir um hábito. Toda a vida que te trouxe até aqui foi construída de hábito. E você precisa transformar, reprogramar mentalmente para construir um novo hábito. Bom, então, de repente, você acordava às 8 e agora, o seu hábito agora tem que mudar para acordar às 7. De repente, você não tinha o costume, não tinha o hábito de ler um livro e agora você tem que começar a ler pelo menos um livro. Você tem que mudar
trocar o hábito de programações que não te ajudam em nada. Por exemplo, você costumava ver novela, programas, telejornais, e isso não te contribui em nada. Ao passo que quando você busca informação, conhecimento, isso te agrega bastante. Então, esse hábito, pessoal, é individual. Você precisa disso se você quiser mudar sua mente. E para fechar o vídeo aqui, para a gente ficar bem claro com a questão da reprogramação mental, é um passo a passo. É um autoconhecimento gradativo. Você amanhã será muito melhor que hoje, certo? E hoje você é melhor do que ontem. É essa a concepção que você tem que ter. Mudando hábitos, ganhando autoconfiança, acreditando que você é Deus, eu sou, e que você precisa cada vez mais se organizar, traçar suas metas, traçar seus objetivos. Fique bem claro para você, tá, pessoal? Para você chegar a um objetivo, trace pequenas metas, que você veja essa evolução. Dessa forma, você também ajuda no seu caminho, na percepção da sua mente de que tudo está acontecendo, certo? Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo aqui. Eu espero que eu tenha conseguido passar para você aquilo que te ajude a entender um pouquinho mais como reprogramar sua mente, tá? De coração, eu espero que você tenha gostado, como eu falei. Se você não conhece o programa Transformação Águia, o link está aqui na descrição. Se você gostou do vídeo, deixa um comentário aqui dizendo: eu sou o autor da minha história. Ou da forma que você preferir. Mas eu sou o autor da minha história, pessoal, é algo que eu tenho falado bastante para mim mesmo. Porque isso me faz lembrar sempre que Deus está em mim. E que por isso não tenho nada a temer. Fica com Deus, nos vemos nos próximos vídeos.